noite para você. Vamos para mais uma live Transbordo nesse dia 2 de fevereiro. Vamos chegando, vamos chegando. Ah, que maravilha a gente poder ter mais um momento de compartilhar, de trocar e falar sobre algo que é tão especial. Hoje o tema, paternidade. Paternidade, olha que tema mais precioso. Algo que a gente vai descobrir na jornada, o quão importante é estarmos em paz e conhecermos bem o que é ter um pai. Quando a gente entende essa filiação, a gente fica imparável. Então vamos chegando, ótima noite, ótima noite. Hoje é noite de falar sobre isso, sobre esse amor, ó. Tu és um bom pai. Esse pai, aqui, eu não sei vocês, mas eu demorei para perceber a grandeza de ter um pai, sabe? A simplicidade e a potência de ter um pai. Oi, ótima noite, Sarita, Dani, Tiziana, galera, vamos chegando. Você já sabe, né? Coisa boa a gente compartilha, ainda mais se for algo que gera vida. Eu tenho certeza que esse assunto aqui vai gerar vida. Falar sobre paternidade, a gente percebe que falar sobre filiação, paternidade, identidade é uma das coisas que a gente mais precisa. Quando você vai trabalhar bloqueios, quando você vai trabalhar situações, a maior parte deles tem alguma ligação com a paternidade. Então, assim, é um assunto extremamente importante. É por isso que antes de chamar a minha convidada super especial dessa noite, eu já te falo, pega o aviãozinho, manda para aquela pessoa que você gostaria que estivesse ouvindo uma palavra de vida nessa noite, uma palavra de transformação, de mentalidade e principalmente uma palavra de amor, né? Olha que legal, né? O título desse livro, a essência, a doce essência da paternidade. Então, vão ser preciosidades que a gente vai poder compartilhar com você, tá bom? Boa noite, Cirlei. Boa noite. Vamos chegando, gente, vamos chegando. Chama mais alguém. Deixa eu já fazer minha parte aqui também, enquanto isso, e chamar mais algumas pessoas aqui para estar conosco antes da Tiziana entrar. A Tiziana já tá na área aí. Enquanto isso, vamos ouvir aqui o louvor que diz que ele é um bom pai. Olha, eu demorei mesmo, demorei muito tempo. Eu conhecia ele como pai, mas já ouvi falar. Mas quando eu entendi e acessei um amor, quando eu me permiti ser amada e conhecer esse amor, tudo na minha vida mudou. Então, por isso que eu te falo, é um assunto especial. Vamos convidar aqui, pessoal. Pronto, chamei aqui algumas pessoas. Pronto. Reposto meu treinamento de falar em público. Que legal sua iniciativa. É um assunto importante, hein? Um assunto importante. Me chama lá no direct depois da live aqui, tá bom? Deixa eu entender melhor sua proposta. E conta comigo aí, de alguma forma, poder te ajudar aí. Bora? Bora lá? Já fez sua parte? Mandou? Aqui, ó. Pedidos para participar. Eu vou chamar a Tiziana, tá na área aí, né? Antes disso, eu quero só falar pra você o seguinte, hoje nós estamos na primeira live da noite, falar sobre esse assunto que é tão especial, e é por isso que, por tão especial que eu vou te falar, já manda pra aquela pessoa que você gostaria de gerar vida e transformação nessa noite. Aquela pessoa que você gostaria de compartilhar algo pra transformar, pra encher de amor o coração dela, tá bom? Eu tenho certeza que nessa noite, as palavras que você ouvir aqui, com certeza, se você estiver atento aos detalhes, você vai se sentir amado, você vai receber de onde você estiver esse amor que vem do alto, tá bom? Vou chamar minha convidada super especial aqui, pra gente poder transbordar aqui. Ah, quando a gente acessa esse amor, quando a gente acessa essa identidade, tudo se transforma, tudo se faz novo. Boa Olá, Seja bem-vinda. tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. E você, como é que você tá? Graças a Deus, privilégio estar aqui com você. E pus até um emojizinho aqui, né, falando que meu coração já está queimando aqui. Só de aí ouvir a sua introdução aí, o seu louvor. E como é bom se sentir amado, não é? Como é
É bom, tava falando com o pessoal, né? Primeiramente, antes de a gente te apresentar um pouquinho para a galera te conhecer mais, mas esse assunto, Tiziana, ele é um assunto tão importante nos dias de hoje, né? Eu percebo assim, o quanto transforma o nosso entendimento quando a gente conhece sobre o nosso pai, sobre a gente conhece esse amor, quando a gente se deixa ser amado. Mas antes de entrar nesse assunto, primeiro eu gostaria de te agradecer, dizer que para mim também é uma honra receber você aqui e poder falar desse assunto que é tão importante. Então, muito obrigada, é bom te receber aqui e motivo de celebração. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais. Tiziana, fala pra gente um pouquinho sobre você. Então, eu sou Tiziana, filha amada do Pai, né? Eu acho que essa, conforme, né, o tema do livro hoje, eu acho que tem que deixar isso bem claro, né? Que essa é a minha identidade, né? Muitas vezes as pessoas podem estar aí esperando, né, dizer quem eu sou pela função, né? Mas eu quero chamar a atenção de todos aí, que todos nós, né, temos um pai, né? Temos o nosso, né, a nossa origem. Eu falo que é a nossa origem e o nosso destino, porque nós somos imagem e semelhança dele, né, desse pai criador. Nós somos essas criaturas, né, aquilo que ele fez de mais perfeito, né, aqui na Terra, o mais elaborado. E temos essa essência, né, que é a essência, o nome, até mostrar o livro, né, como você comentou na... Olha que bonito. A Thaís já colocou o livro, né, Thaís? Obrigada aí pelo seu patrocínio, né? Mas, e da mesma forma, né, que você postou, né, o livro, que querendo o quê? Buscar informação sobre mim, buscar informação sobre, né, o que eu tenho feito, e é o conhecimento. E é desse conhecimento que a gente está falando, né? Da gente conhecer quem é nosso pai. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu enxergo quem? Eu enxergo Deus. Uau. E se eu olho para Deus, eu vou ver o quê? Eu vou me ver nele também. Então, como eu falei que eu estava me sentindo amada aqui, né? E é verdade, porque esse amor ele é perseguidor. Só que a gente precisa que estar conectado com ele, para que a gente possa ver esses sinais. A maneira, pode a maneira concluir. que eu relaciono, né, com esse pai, né, grandão, cheio de amor, que é a nossa fonte, é diferente da forma que você relaciona. Então a gente precisa conhecer, né, a nós e conhecer da parte dele, para a gente ter entendimento, né, essa consciência e saber fluir nesse amor dele, porque senão a vida fica no automático. Ah, é isso. E olha, você falando aí, eu lembrei, né? A gente fala muitas vezes que conhece, né? Parece que é tão. Fala, não, mas eu sei, ai Deus, eu cresci ouvindo isso, pai, né? Ah, bom pai e tal. Mas é distante, né? Quando você começa a perceber verdadeiramente, receber esse amor de verdade, que te atravessa, que te transforma de dentro para fora, você entende que, na verdade, a gente, quando pequenos, jovens, nós temos mais a tendência de projetar o nosso pai daqui, nosso família e tal, em Deus. Só que aí, às vezes, os casos que a gente vê, né? A maioria das vezes, os modelos não são tão saudáveis como poderiam ser. E por não serem em si, a tendência que a gente tem é de também projetar isso para Deus. Então, se eu conheço esse pai de forma distante, ou se o modelo que eu tenho não é tão funcional, a tendência que eu tenho é de me relacionar assim, ó, distante, um Deus meio que bravo se eu erro, ou um Deus que vai me cobrar, que vai o tempo todo ali. Mas por essa semelhança que a gente faz às vezes com os modelos que a gente tem aqui, não é, Tiziana? Fico pensando aqui. E aí, uma reflexão que tem que ser muito importante é a de que esse conhecimento que faz a gente acessar, independente de como foi a nossa criação, o nosso berço, se eu tive pai, se eu não tive, se ele me tratou bem, se ele não me tratou. Porque vai depender do olhar que eu tenho. Porque se mesmo eu não tendo um pai aqui, porque o nosso pai terreno, ele nos dá acesso ao nosso pai celestial. E essa identidade, ela é celestial. Só que muitas vezes a gente fica preso aqui no mundo natural, que é onde a gente enxerga.
Só que eu, por exemplo, o meu exemplo, eu tenho pai, né? Um pai presente, um pai carinhoso, né? Um pai zeloso. Só que em algum momento pode ser que eu tenha desconectado disso. E aí você fala, ah, mas uma pessoa que não tem um pai, como é que ela vai ter esse pai celestial sendo representado, né, já que não é representado pelo pai que ela não tem? Como que funciona isso? Por isso que eu falo do conhecimento, que é o conhecimento o quê? Do alto. Porque mesmo na ausência, se eu tenho conhecimento do alto, né, de quem eu sou, eu vou conseguir fazer aquilo que eu preciso fazer, sem bloqueio, sem remorso, né, sem tristeza, sem emoções abaladas. Porque se eu conecto direto na fonte, que é ele, né, o provedor e criador de todas as coisas, por mais que eu tenha ausência, que eu tenha falha, né, que eu tenha aqui uma lacuna daquela pessoa, né, que seria a referência, né, no caso o pai, eu consigo conectar nesse amor, nessa fonte. Então, muitas vezes, a gente justifica, né, os nossos momentos pela ausência, mas não. A ausência pode ser do conhecimento, mas que hoje é o que? É liberado para todos. Sim, sim. E é um caminho, como você falou. Na verdade, o caminho é o inverso que eu vejo, né? Às vezes a gente pega um modelo daqui, quando a gente deveria pegar o modelo de lá, né? Esse modelo lá vai me fazer o quê? Até mesmo amar incondicionalmente, se eu não tenho uma boa referência aqui. Mas, por exemplo, eu até estou aqui nesse assunto, Luciano, que eu entrei em contato com um dado esse tempo atrás, que me chamou muita atenção, que a maior parte dos detentos não tem o nome do pai no registro. Aqui no Brasil, né, pelo menos. Então, assim, eu achei interessante isso, me chamou a atenção, que eu falei, poxa, não pode ser simplesmente um acaso, né? Olha como que isso, de alguma forma, não vou nem falar sobre ter ou não ter o pai, né? Mas sobre essa, igual você fala no livro, essa essência da paternidade, essa relação, essa revelação, esse conhecimento de um pai, mesmo que não seja no natural, mas eu entendendo que sou amado, que sou filho, e não existem filhos prediletos, existem filhos amados. Então, eu fico pensando, será que se a gente tivesse realmente mais compreensão disso enquanto humanidade, teria tantos, né, tantas pessoas assim, nessa situação, por exemplo, né? Eu fiquei pensando nisso, o quanto isso também, de alguma forma, abala o resto de uma vida inteira, se eu não tenho conhecimento, né? Exatamente. Nesse caso aí, você comentou da figura paterna mesmo, né, em relação aos filhos, né, que estão aí nos presídios. Porque nós somos muito carentes, Thaís. A gente quer tudo que é palpável, né? Então, se eu não tenho aquela referência, né, no natural, como que eu acesso o espiritual? É mais difícil, porque a gente não está enxergando, né? Porque a nossa referência, exemplo, se eu tenho pai, eu vou ver como ele se comporta com a minha mãe, eu vou ver como ele se comporta com os outros filhos, com as pessoas, como ele se relaciona comigo, e aquilo vai trazendo segurança, porque o pai é a proteção, né? Então, se esse lar está disfuncional, essa pessoa ela acaba o quê? Ficando confusa, com referência distorcida daquilo que seria um padrão, né, para ela. Então, essa dificuldade no natural, né, de ficar sem referência, ele vai trazer, né, esse atraso, essa disfunção nas famílias, né? E é tudo que o maligno quer, né? Que a gente não acesse essa nossa identidade, né? Porque eu sou quem? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou aquilo que os céus dizem que eu sou. Só que para isso tem um processo, tem um caminho. Eu preciso abrir a porta, né, dessa conexão. Então, é algo que é simples, mas é profundo. Porque eu preciso me render ao sobrenatural. Como se Nós render se não confia, né? Como se entregar se não confia, se não conhece, né? Quem é que se entrega, né? Sem conhecer um ao outro, né? Exato. E te... Nós somos espírito, alma e corpo, né? Nós temos as três esferas. Então, essas três esferas têm que ser trabalhadas. Aí eu tenho Deus no espiritual, né? Eu tenho Deus na minha mente e tenho Deus também, o quê? Como referência no lar, que é o quê? No caso, o pai,
Então, essas três esferas, né, sendo nutridas, né, estimuladas aí para a gente ter essa plenitude mesmo de vida, né, recebendo do espiritual, indo para a mente e desenvolvendo no corpo. Muito bom. Luciana, e conta pra gente um pouquinho como que foi esse processo, né, de pegar esse assunto e contar de uma experiência, né, escrever isso num livro. Como que foi esse processo até você chegar? O que que te despertou a falar assim, eu vou registrar isso num livro para, né, deixar marcado um legado? Como que foi? Então, tem até uma frase, né, que fala: tenha filhos, escreva um livro e plante uma árvore. Não sei se você já escutou, né, essa frase. E eu fiquei pensando, né, no que tem em comum dessas três ações, né? Plantar livro, ter filho, né? O que tem em comum com essas frases? E aí veio a palavra legado. Então, desde pequena, eu lembro que eu ficava curiosa. Falei, como é que escreve um livro? Como é que é feito um livro? Eu tinha isso dentro de mim. E quando eu escrevo aqui, né, a doce essência da paternidade, é porque eu costumo falar que tudo já está dentro de você. Então, independente da minha idade, né, seja lá 7, 8, não sei exatamente qual foi a minha idade, que eu tinha essa reflexão, eu tinha essa curiosidade, mas aquilo já estava o quê? Dentro. Aquilo era algo que já estava dentro de mim e estava tomando forma, por quê? Para vir para fora. Então, a gente usa, né, as palavras, né, sobre a procrastinação, quando a gente usa o significado, né, de procrastinação, o que é? Que é a lavra da alma, é o quê? Se eu deixo de fazer algo, aquilo está atrasando o seu desenvolvimento. Você pode achar que é para o outro, mas é para você mesmo, você está atrasando o seu crescimento. Então, né, desde criança eu tinha essa curiosidade. E aconteceu de eu acompanhar um mentor e fazer resumos para ele. E ele gostar desse resumo e publicar nos grupos. Então, acho que eu fiz isso umas 2 vezes. Ele gostou do resumo, né, que eu tinha feito de uma live que ele tinha feito. E me chamou e falou: eu queria que você fizesse o livro da minha esposa. Ela está gravando os devocionais, você podia, né, transcrever e fazer o livro dela. Aí eu, livro? Falei, ué, então é assim que faz um livro? E aí eu me encorajei, né? Só que antes eu já tinha dentro, né? Eu falo que o Espírito é vivo, né? O Espírito Santo, ele mostra pra gente o que é pra gente fazer. E ele liberou uma palavra que foi o quê? A paternidade. E aí, em outros momentos, veio a palavra. A primeira palavra foi a paternidade. A segunda palavra veio essência. Como sopros, né? Eu estava fazendo atividade física, aí vinha essência. Aí eu ficava com aquilo. E a última foi o quê? Doce. Em um momento, né, de reflexão, eu perguntando para Deus, mas né, por quê? Se primeiro você me deu paternidade, depois essência, depois doce. E ele, né, meu relacionamento com ele, né, conversando, ele falou, porque essa construção, ela é de dentro para fora. Então começou lá, paternidade, essência, doce. E aí eu formei a doce essência da paternidade. E aí fez todo sentido quando ele me deu a última palavra. Né? E as pessoas podem pensar, né? Mas como que é isso? Como que Deus fala? Né? Ele fala, igual comentei, ele fala de acordo com aquilo que nós podemos receber, aquilo que tem como características nossas. Né? Ele fala pela palavra, ele fala no seu coração, você tem as impressões, né, espirituais, você tem a consciência, tem a intuição, tem a comunhão, então são várias formas. Né? Em oração você recebe aquilo, né? No seu espírito você tem aquela impressão. Então cada um vai ter uma forma de relacionar, um ambiente específico, né? Uma associação com a natureza, né? Ou algo assim, dentro do carro, no banheiro, algum lugar específico. Né? Deus vai se revelando e se manifestando em cada um de nós de forma diferente. Aí não adianta falar, eu quero que Deus se manifeste em mim, como faz com a Thaís. Nós somos seres únicos. Cada um carrega a face dele, mas nós somos únicos. Então nós precisamos encontrar esse jeitinho, né? Que ele quer manifestar através de. Desculpa, que às vezes dá um delay aqui. Tem umas amigas minhas que Deus praticamente desenha.
Toda vez que eu ia falar com elas, é assim, é tão detalhado, tão minucioso, parece que é como se fosse um mapa, do tipo assim, ó, para você não se perder, tem que ser assim. Pessoas, a gente vê esse Deus trabalhando de uma forma muito suave, muito sensível, muito leve, muito tranquilo, porque a pessoa precisa daquilo. A pessoa é a forma com que ela vai ouvir melhor a Deus. Tem outros que não, é no negócio, é no agito e tal, e aquele movimento, Deus de repente assopra, você já está fazendo um trem, outra coisa, outra coisa. Então, assim, como um bom pai, né, assim como você falou, ele vai lidando com cada um de um jeito especial. Eu acho lindo isso, eu vejo até como uma figura, Tiziana, de uma, como se fosse um diamante mesmo, onde ele vai se mostrando as suas facetas, ele vai mostrando, se revelando, mas tudo isso está nele. É tão lindo pensar que ele é tudo isso, e que ele vai tirando, ele vai se mostrando, vai descobrindo esses tesouros preciosos e se mostra para a gente de uma forma, para alguns ele é tão amoroso, mas tão assim, sabe? Para outros ele vai ali num movimento me adjetivar. E eu fico vendo, quando eu conheci esse amor, eu lembro que eu estava muito ferida, sabe? Quando você fala da essência dessa paternidade, esse amor. Para mim, paternidade, a palavra paternidade é o mesmo que amor, sabe? Assim, que é tão indivisível. E eu lembro que quando eu encontrei esse amor, eu estava muito ferida. Eu tinha muita dificuldade. Eu achava que eu era uma pessoa muito amorosa, porque eu sempre fazia tudo para todo mundo, amava todo mundo, muito doce e tal. Quando eu entendi de verdade, eu vi que na verdade não era nem amor, sabe? Que eu não conhecia, eu desconhecia esse amor. E aí eu lembro que bem no início assim, dessa caminhada, eu tava como uma fera ferida. Eu gosto de falar dessa imagem, que às vezes alguém que está nos ouvindo pode se identificar com isso também, sabe? É como se fosse aquele monstrão cheio, toda grandão, igual da Bela lá da Fera, né? Uhum. E criei uma estrutura mesmo para poder me proteger por tanto tempo e tal, mas extremamente ferida. E eu lembro quando Jesus, né, chegava para tocar, chegava para poder estender a mão, chegava para me amar, eu logo afastava, eu logo dava um jeito de rejeitar ele ali, porque era como se eu tivesse medo de ser ferida mais uma vez. Até que com tanto amor, com tanta paciência, com tanta longanimidade, com tanta mansidão, ele foi se chegando sem ser invasivo, né, me amando. E eu fui entendendo até um dia, você falou de redenção, me fez lembrar disso. Foi indo, ele foi insistente, foi um amor insistente. Se fosse um amor como o nosso, às vezes pode ser que ele teria virado as costas e falado: quer saber, essa menina não quer ser amada. Mas na verdade ele entendeu que não é que eu não queria ser amada, eu não sabia ser amada. E aí quando eu entendi sobre isso, teve um dia que eu me rendi, que você me fez lembrar disso. Quando eu me rendi, eu falei para Jesus assim, ó, falei para o Pai: pode me amar, eu aceito, eu permito ser amada. Cara, quando eu fiz isso, quando eu entendi, me permiti, todas as vezes eu falo assim que Jesus me traiu por amor, porque ele entendia a falta que eu tinha nesse sentido, dessa paternidade, que ao contrário de você, por isso que é bom a gente trazer esses cenários, né, Tiziana? Eu não tive esses modelos. Então, assim, entender essa figura de Deus como pai foi um desafio para mim. E para você, se conta para a gente, né? Aí você vai para deixar esse legado do livro. Eu imagino, não, a gente já conversou sobre isso, mas estou curiosa para saber que no processo da sua escrita você foi receber esse amor também. Conta para a gente. Exatamente. Eu falo que eu demorei 2 anos para escrever. E estava com apego mesmo, porque de fato, quando você vai escrevendo, né, as emoções elas vão saindo. E eu falo que a escrita ela é um processo terapêutico. Então, cada dia, novas coisas vão se revelando, né? E eu creio que isso não é só em relação a esse tema, né? É sobre tudo. Por isso é importante a gente anotar, escrever, porque aquilo está saindo de dentro de você e de forma curativa. Né? Eu não sei se o que as pessoas que estão assistindo, se elas têm, né, dificuldade em relação a alguma área, né? Vai colocando aquilo no papel, vai colocando os seus porquê. Né? A gente fala de 5 porquês muitas vezes. Ah, por que isso? Aí daquilo você chega a um outro porquê. Ah, mas por que esse? E aí você chega em outro motivo. E aí você vai se conhecendo, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tá aqui nos ouvindo, mas ela não se conhece. Entende? É importante o autoconhecimento, que eu falo que é com U, né? Auto com U, autoconhecimento. E o autoconhecimento, que é o quê? Com L, que é o conhecimento do alto. Então, são essas
duas vias, né? Olhar para dentro e olhar para o alto. E houve um episódio na minha vida que eu precisei o quê? Quando eu cheguei nessa conclusão, que eu consegui liberar o livro. Então, eu sinto que esse apego que eu tinha para não terminar o livro era uma chave que ainda faltava para concluir. E depois disso, o que aconteceu? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa de uma editora, que ela está fazendo um outro livro meu com a minha sobrinha. Que um dia eu estava... É um livro infantil, na verdade, né, que surgiu. Eu estava acompanhando ela numa atividade, né, de para casa, assim. E aí eu falei algo, né? E o seu livro? Porque a avó dela escreve também, ela já fez 2 livros. Aí ela, eu nunca vou fazer um livro. E aí a gente que, né, é conectado com essas palavras-chave, aquilo, eu falei, como assim, né? O que tem algo ali? Eu falei, por que você nunca vai fazer um livro, né? O que te leva a achar que você nunca, né, vai poder fazer um livro? Então, eu vejo que isso é a falta do conhecimento mesmo, né, próprio. E o que eu já tive lá atrás também, né? Então, por mais que eu tivesse esse desejo ardente de escrever, Thaís, eu me sentia o que? Quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Por que não? Parece que a gente vai sendo criado uma cultura que isso é tão distante, né? Parece só os grandes nomes. E hoje eu também tenho tido essa ideia de que não é. Ué, qualquer pessoa pode escrever. E qualquer pessoa pode ter, sim, uma mensagem ali que vai ser envelopada em forma de livro, né? Exatamente. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. Só que a gente está aqui no visual. Mas existem bloqueios que podem impedir da gente estar aqui. Eu não sei se você sempre teve essa liberdade, né, de estar aqui mostrando, né, o seu rosto. Eu já venci isso. Estou aqui vencendo, né, dia após dia. Sou 100% desbloqueada para isso? Não. Mas é o quê? É um caminho de construção que eu decido o quê? Posicionar. Porque eu sabendo quem eu sou nele, eu me encorajo para me expor. E a mesma forma é o livro. Né? Antes de escrever, quem sou eu? Eu não sou uma escritora. Ué, quem diz? É só você escrever. Eu não sou um personagem de TV, de transmissão aqui, né, no caso. Mas por que não? É só você abrir a live e fazer a sua live. Por que não? E o livro... Não, tem desculpa não, né, Luciana? Só que um é visual, né? O outro é escrito. Então, são várias vias de levar essa mensagem. Mas é importante a gente entender o porquê não. Porque, né, você falou aí da cruz. A cruz, ela é o quê? A exposição. E para que eu vim chamada aqui nessa terra? Porque antes, né, de nós nascermos, teve aquele que nos gerou antes de nos colocar no útero das nossas mães. Então, nós fomos sonhados antes dos nossos pais planejarem. Ou seja, além deles, né, que nos deu a vida, tem alguém que sonhou conosco antes mesmo desse planejamento deles. Então, por mais que esses pais, né, possam rejeitar um filho, Deus não rejeita. Então, se eu fico com o primeiro, esse centro, né, que é o Senhor, as outras coisas eu não vou me abalar por elas. Então, se eu me sinto rejeitado pelos meus pais, pode ser que eu não dê minha cara aqui. Pode ser que eu não escreva um livro, porque eu me sinto nessa rejeição e ela me trava, ela não me deixa avançar. É como se fosse não merecedor, né? Ou tipo, o que eu tenho que falar não é importante, ninguém vai querer ouvir. Minha história é só mais uma história. E vai vindo um monte de mentira, né, no nosso respeito. E que talvez nunca subiram para o coração de Deus, né? A gente ouve, mas que não tá ali. Ele não nos vê como a gente às vezes vê com esses bloqueios. Eu falo que é como se fosse um óculos mesmo embaçado, né? E a gente tá vendo tudo distorcido e acreditando que é uma realidade. E aí eu acho interessante porque uma das figuras que o Espírito Santo tem, que eu acho linda, Tiziana, é como um mestre. Ele tem prazer em ensinar. Ele tem prazer em nos trazer esse conhecimento que você tanto falou, né? Assim, esse conhecimento para nos tirar da ignorância de antes.
Não termos, às vezes, um modelo e, de repente, nos permitir, nos render para nos abraçar nesse amor. Lá em Jeremias fala um versículo que eu acho a coisa mais linda, e eu nunca esqueci ele, porque foi a forma que ele me chamou. Ele fala assim, ó, porque com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Então eu vejo esse amor de Jesus, assim, esse amor desse bom Pai, que é o que a gente está aqui falando, essa essência, ele nos atrai, nos envolve, sabe? É um amor que é insistente, no bom sentido, de não desistir. Às vezes a gente desfaz das coisas, até das pessoas. Às vezes deixamos de amar porque nosso amor, muitas vezes, é condicional. E se essa pessoa de forma nos fere ou nos faz algo, aquilo a gente deixa de amar ou se não deixa de conviver. Deus não, esse amor incondicional, apesar de não é hoje eu sou filho, amanhã eu deixo de ser. Ah, depois eu sou filho, tô bonzinho, tô boazinho, tô andando na linha. Ah, não, agora eu não sou mais, agora o nosso Deus deve estar com raiva de mim. Não é assim. É uma identidade que ela é eterna. Né? Então a gente precisa ter essa convicção, porque se a gente ficar nessa ideia distorcida de quem Deus é e dessa paternidade, eu corro o risco de um dia me sentir fortalecido, encorajado por esse amor. No outro dia, meu Deus, distante, nu no sentido mesmo de exposição, de vergonha. E tem outro versículo também que eu gosto muito, vou trazendo para esse contexto aqui para a gente poder ir ampliando, mas que onde ele fala que quando a gente está nu, essa nudez, essa vergonha, essa exposição, ele vem com a sua capa, estende sobre nós, cobrindo a nossa nudez e a nossa vergonha. Então, que amor é esse? Que a palavra fala assim, que não tem profundidade, não tem altura, nada nos separa desse amor. Não é condição, porque foi uma decisão dele nos amar. Tanto é que Jesus foi até o final, ele obedeceu até a morte de cruz. O único motivo era amor. Não tem outra razão para a cruz, a não ser amor, a não ser nos religar ao Pai. Então, é interessante falar isso, porque olha que lindo, né? Essa essência, essa doce essência da paternidade, né? Olha que profundo isso, a gente se permitir. Então, se você está nos ouvindo aí, talvez ainda não tenha acessado esse amor da forma que a gente está falando. Talvez ainda não sentiu seu coração queimar, vibrar dessa forma. Acho que a gente tem alguma coisa para falar, né, Tiziana? O que você poderia deixar para uma pessoa que às vezes ainda não conseguiu conectar com essa essência, assim, não conseguiu entender ainda ou conhecer esse amor? O que você poderia dizer para essas pessoas? Então, hoje eu fui numa consulta, eu e minha irmã, né, eu fui representando, né, uma pessoa da família para levar uns exames. E aí tinha uma pessoa que estava lá na acolhida, né, na recepção, que foi tão acolhedor, mas tão acolhedor, que ele falou: e aí, como está a sua vida hoje? E eu olhei assim e falei: uau, né? Quem faz esse tipo de pergunta? Então, o posicionamento dele gera algo no outro, né? Geram essas perguntas. Então, quem não se sente, eu falo o quê? Vai para dentro do seu quarto, assim como em Mateus 6, né, fala que para você entrar para dentro do seu quarto e o Senhor, ele vai te ver lá. Porque quando a gente está em oração, não pense você que você está sozinho. Na verdade, ele já está te esperando. Então, muitas vezes a pessoa fala: eu tô com, não faz sentido para mim ir para o quarto orar, é desmotivante, né? Mas às vezes, igual a palavra fala, né, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você vai querer ir para um encontro sozinho? Pai, Sana, como assim? Não existe um encontro sozinho. Então, se eu penso nesse processo, né, de oração, de secreto, né, de ir para a presença, se você fala assim, ó, eu vou para o meu secreto porque eu sei que tem alguém lá me esperando, a visão é diferente. Então, você vai para aquele encontro, sabe? Você não está indo exatamente para um quarto, ficar lá em quatro paredes. Ah, o que eu vou fazer dentro de um quarto? Mas quando... Você quer dizer, você está dizendo que é como se ele nos esperasse? Isso é muito precioso. Eu estou arrepiada de falar aqui, ó. Então, quando você vai com essa motivação, eu estou indo ao encontro com ele, né? Quando você, né, vai encontrar com amigas, né, ou com uma pessoa que você está ali paquerando, você quer vestir a melhor roupa, você coloca o melhor sorriso, né? Você pensa o que você vai falar,
você quer se doar, não é verdade? Então, por que a gente não pode abrir o nosso coração, né, para aquele que sabe, que já viu o nosso futuro, aquele que nos conhece, que está ali só esperando esse momento? E é um momento tão simples, né, que você pode ir, você pode até não falar nada, você pode ficar ali só na presença. E pode fazer até mais sentido, Thaís, igual você falou, Adriana, como que eu reconheço, como eu me sinto amado? Você entra para dentro do seu quarto, você pode ficar só lá na presença, que você vai sentir esse amor, eu garanto. Quem não teve uma experiência, uma oportunidade dessa, faça hoje. Aproveita aí, né, esse horário, né, 8h30, vai para dentro, né? A energia está baixando, né, para que a gente vá descansar, vá dormir. E aproveita esse momento para você relaxar mesmo na presença do Pai, né? Coloca um louvor baixinho, né? O louvor, muitas vezes, ele tira aqueles, né, pensamentos ruins, acalma, né, os nossos pensamentos, a nossa alma é agitada. Então, coloque esse louvor, né, e sente a presença. Pode ficar em silêncio, mas só sente a presença. Sente o que os céus estão querendo revelar para você. Porque muitas pessoas acham que a oração é você falar, né? Ficar falando com os lábios. Não, você tem que parar para ouvir, se parar só para estar na presença, que o igual você está falando, eu acho que é uma preciosidade também que a gente precisa aprender. Só parar, só estar na presença. e saber, né, que tem alguém ali com você. Por mais que você não veja, né, a olhos nus, mas aquilo existe revelação e manifestação de outra forma. Então, né, vai para o seu quarto, fecha a porta, fica ali na presença e confiando, né, em fé que tem alguém ali que está te ouvindo. Alguém que esperou você chegar, que estava ansioso pela sua presença, né, para que ele possa te revelar. Porque na palavra fala, né, que a glória de Deus é esconder tesouros. E a glória do homem é o quê? Revelar esses tesouros. Se eu vou para a presença, vai ser revelado a mim, né, algo precioso. E é o que a gente precisa para a gente fluir, né, nesse amor, sentir esse amor, que eu falo que são 3 amores, né? É amar a Deus, amar a mim mesma, né, me sentir amada e amar ao próximo. Só que é como se fosse um braço, né, que eu tô aqui conectada na fonte, mas eu preciso estar conectada nele para eu me amar e para que eu possa amar o próximo, como ele me ama. Então é vai ser um de amor. O A1, o A2 e o A3, que é o próximo, que é o relacionamento. E a Trindade, ela vai nos revelar isso também, né? O amor, né? No caso, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 ali, um só, mas de naturezas diferentes. Então, eu me conecto a Deus, eu me sinto amada e consigo amar o próximo, porque ele me amou primeiro. O amor dele primeiro. É lindo. E aí eu ver bem, né? E aí você comentou, mas qual que é a palavra? A palavra é vida, ele já te deu a vida. E aí você tem que descobrir, né? Para que ele te criou. O que você deve fazer, né, com a sua presença? Qual é a responsabilidade que você tem, né, de ser uma obra dele? E o que ele espera que você faça? É lindo isso. Ciara, sem dar muito spoiler, né? Mas conta pra gente assim, um pouquinho do que a pessoa encontra nessa leitura, né? Que foi uma experiência pessoal ou algo mais literário. Conta pra gente assim, uma pitadinha do que a gente encontra no seu livro. Eu falo que ele fala da essência mesmo, né? Mas ele dá esse caminho, né? Esse caminho de crescimento, né? Que primeiro você precisa o quê? Se desconstruir, tirar aquilo tudo, né? Que não provém de você. Às vezes, né? Pessoas colocaram, pessoas, né? Amaldiçoaram, né? Pessoas não falaram coisas positivas, né? Coisas boas a seu respeito. Então ele mostra esse caminho, né? De reconhecimento, né? Para acessar o que realmente vale a pena, né? Que é a palavra que vem do alto mesmo, né? Viver no alto, sobre uma palavra do alto. E eu conto um pouquinho,
ter uma experiência pessoal, né, também. E aqui eu falo de propósito, né? As pessoas, hoje em dia, a palavra propósito, ela é muito usual, mas muitas vezes sem essa conexão com os céus, né? Ela se tornou algo vocacional. Só que o propósito, ele é uma rota, ele é um caminho, né? De acordo com essa identidade. Então, não é... Pessoal, eu fico tão ansiosa, eu ainda não sei meu propósito, mas olha que interessante essa visão que a Tiziana está trazendo para a gente. É uma jornada, é um caminho. Então, não necessariamente também é uma resposta pronta ali, é algo que vai sendo construído. É isso, Tiziana? A gente precisa o quê? Primeiro estar em movimento. Porque esse amor de Deus, né, que você falou, ele vai fluindo no caminho, independente do que você estiver fazendo. Ah, Tiziana, mas as pessoas falam, ah, meu propósito específico é isso. Mas o seu propósito, ele vai mudando de acordo com a sua evolução também. Por quê? Porque o propósito, ele não é uma função. Aquilo que você carrega é o seu propósito. Então, se eu estou conversando com você aqui, eu estou desempenhando propósito. Se eu vou na padaria, eu estou manifestando propósito. Propósito, ele é carregado de consciência, com aquilo que eu preciso fazer. Se eu sei a minha identidade, eu vou fluir em qualquer lugar que eu esteja. O que você é, você não é uma coisa que você, agora eu sou, agora eu deixo de estar. Não é um ponto que você baixa, uma coisa, está em você, é indivisível, né? Exatamente. Por exemplo, a minha formação, eu sou formada em fonoaudiologia, mas eu já trabalhei em outras áreas. Eu já fui analista financeiro, né? Já trabalhei em consultoria empresarial. Então, onde eu pisar, eu estou levando propósito. Eu estou com a consciência de levar aquilo, né, que eu descobri. Independente da função. Ah, eu sou um atendente, eu sou farmacêutico, ah, eu sou padeiro, né? Eu sou um funcionário público, ah, eu sou funcionário doméstico. Eu estou executando em propósito. É isso. Não exatamente a função, mas é o ser humano, né? Não é? Sempre tem uma ligação com pessoas também, né, Tiziana? Sempre tem alguma coisa que envolve um outro, onde eu estou beneficiando o outro com o meu propósito. A minha vida, de alguma forma, edifica, encoraja outras vidas também. Aí, é como falando, a profissão, isso vai mudar, até porque são escolhas, são coisas que vão mudando essa rota que a gente decide, escolhe, né? Mas revelar isso, de alguma forma, eu gosto desse termo, né? Ser chave, ser porta e ser ponte na vida das pessoas, de alguma forma. Exatamente. É igual eu falei de plantar uma árvore, né? A árvore, ela dá frutos, não é para ela mesma. Ela dá a árvore, mas não é ela quem consome, é o outro. Isso quer dizer que se a pessoa está muito ensimesmada, se ela está muito. Ah, eu estou com dificuldade de achar meu propósito, mas ela está olhando tanto só para ela, que às vezes o movimento, como você está falando dessa árvore, né? Às vezes o movimento é o quê? Ela se colocar para fora, deixar essa semente morrer para que ela gere, para que ela cresça e gere frutos, e frutos que vão beneficiar os outros. Então, até para você que está nos ouvindo aí, presta atenção nisso. Às vezes você está com tanta dificuldade de encontrar esse propósito, que a gente já entendeu aqui nessa live, que é uma jornada, uma construção. Mas será que também não está muito no seu umbigo? Né? Será que você não está muitas vezes olhando para si e não precisa voltar isso para fora um pouco mais, para que vai ficando cada vez mais claro na sua jornada, seu propósito, né? Eu falo que é uma pergunta que é muito feita, né? Pelo menos eu ouço muito, sabe, Tiziana? No meu grupo de transbordo, por exemplo, que eu tenho, direto as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu não sei ainda meu propósito, e sempre fica essa dúvida, sabe? E carrega um peso, né? Ao invés de fluir, não. Fica com peso, fica o quê? Estagnado, fica parado. E a gente sabe que o reino é o quê? É o movimento. Né? Você vai a um exemplo, a gente está aqui conversando hoje e daqui a pouco surge, né, dessa conversa aqui, surge algo novo. Ah, Tiziana, vamos fazer aquilo? Vamos. Daquele algo novo surge outra coisa. Então, se eu não me arrisco, se eu não dou aquele primeiro passo, né? Ah, eu não sei onde eu vou atuar, onde eu vou agir, como eu vou agir, que área eu vou agir, você fica ali travado, paralisado. E aí você não tem essas experiências, né? De pensar assim, o que eu posso fazer hoje? É isso.
E acho que assim, esse exercício de ir para a presença, esse exercício de buscar nele, até antes de sair fazendo as coisas, procurar ter esse tempo de conexão. Acho que isso é uma chave poderosa para a gente, sabe? Se você entender essa questão de se abastecer na fonte, às vezes você não vai precisar nem ficar trabalhando tanto com o esforço que você está fazendo hoje ou gastando tanto tempo. Sabe, se você tem uma direção, você está ali na presença, você tem uma direção, você vai com velocidade, aquilo ali você sabe para onde você está indo. Agora, se você não tem uma direção, não para ouvir, acha perda de tempo, talvez assim, ficar aqui e tal, até, como é que é isso, como que eu vou ver a voz de Deus? E sai só fazendo, não adianta, se você não sabe esse caminho, você vai fazer várias coisas, você vai cansar mais, vai se desgastar mais, e Deus está falando assim, vem cá que eu vou te dar uma direção, como mestre eu vou te ensinar, e aqui você vai sair, você vai ter um alvo. Eu lembro que eu tive uma experiência, inclusive na sua igreja, Luciana, com o pastor Cirilo, Uhum. e aí Foi. aquele tempo de adoração, o que eu aprendi com ele naquele dia foi, não tenha pressa. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Se permita ter esse tempo de degustar. E a gente tem essa tendência, às vezes, de, não, já tem um tempo. Você 3 músicas, parou, agora é a palavra. Já tá encaixado, né? Mas não, naquele dia foi disruptivo comigo isso. Porque eu falei, uau, a gente já fica esperando, já é viciante, é um ciclo vicioso. E aí ele fala assim, para, esteja só para me ouvir, minha presença. É isso. Luciana, esse assunto é bom demais. Né? Se deixar, a gente vai tanto tempo. Conta, assim, o que você gostaria, Luciana, de deixar assim? Primeiro, você deu um spoiler do livro. Eu quero saber se está disponível. Como é que faz? Se a pessoa quer ler, tem esse acesso, consegue ter um e-book ou uma forma de chegar em casa? Como que funciona? Então, tem na minha bio, né? Entra lá no link da bio, que tem o PDF, tem ele em Kindle também, pela Amazon. E pessoalmente, comigo, né? No caso, você pode entrar em contato comigo por mensagem, que eu envio, né? Pelos correios, né? É só passar o endereço. Então, E fala arroba aí de novo, pessoal, também, eu que é não te conhece ainda. Ticiana, Ticiana. É fácil. Acho que eu fui uma das primeiras, por isso que eu consegui. Esse sim Olha, é simples, né? E essa busca nossa, né, Thaís? A gente se encontra, né, muito, né, nos treinamentos, né? E eu falo que nós vamos continuar nos encontrando, porque autoconhecimento ele só tem início, ele não tem fim, né? Enquanto, como diz, nós não apagarmos os olhos, né? Vamos falar assim, nós vamos buscar isso para sempre, porque a gente quer o quê? Evoluir sempre, né? A gente quer essa melhoria, fazer o bem sempre, né? Mas antes de pensar em fazer, é o que você falou, é o ser. Assim, nós duas aqui, né? Nós somos seres humanos, nós não somos, né, fazedores humanos. é verdade. Então, é encontrar essa essência para a gente fazer o que a gente precisa, não o que a gente quer fazer, né? Porque aí já é uma coisa que já está relacionada a sentimento, a emoção, né? E a gente tem que andar pela direção do Espírito, como você bem falou aí. É isso. Lindo demais. Então, ó, você falou isso que está no link da bio, só entrar em contato também com você no direct. Falou desse livro que está saindo aí do forno, né? Um livro infantil, que eu achei super legal a ideia. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum outro livro seu que você está aí planejando? Como é que tá isso? Me conta. É que, como eu falei, que autoconhecimento nunca tem fim, né? Então, o livro é a mesma coisa. Você começa a escrever, vai escrevendo, vai escrevendo. Tem outro no forno também, que eu preciso dar uma acelerada nele também. E é sobre Conta pra casamento, qual área que vai ser, assim, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. casamento, família, né? O papel do homem, o papel da mulher. Então, é um que tá para sair aí também. Você tá me encorajando. Para casados, para viúvos, né? Então, é para todo mundo. Todo mundo funcionar, né? Então é isso aí. Segue lá, Luciano, você vai acompanhar então as novidades aí. Tícia, é o seguinte, bom demais. Eu espero que a gente tenha realmente outras oportunidades até de fazer live aqui, porque é um assunto que dá para falar muito. Foi um prazer te receber. E eu Igualmente. quero te perguntar se tem alguma coisa que eu não te perguntei e você gostaria de deixar agora no final para encerrar?
Uma pergunta que você não fez? Não, assim, tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar, deixar, aproveitar esse finalzinho aqui ou não? Não, aproveitando a sua presença aqui, tenha mentores, né? A Thaís está aí fazendo um trabalho lindo aí, né? De mentoria, já trabalha com isso também, né? Funcionalmente, né, Thaís? E que o nosso principal mentor é o quê? É o Espírito Santo. Só que por alguns bloqueios, algumas dificuldades, né? Alguma limitação, tenha mentores para o quê? Para te canalizar a fazer isso da melhor forma. Né? A gente comentou aí sobre a velocidade, né? Muitas vezes não vai importar sobre a velocidade, porque o que importa é a direção. Imagina você entrando aí no avião onde não era o destino certo. O que adianta você ir, né, pelos ares, né, em velocidade, né, muito maior que terrestre, vamos falar assim, mas se você vai ter que voltar, não vai adiantar, aquele destino não é o que você precisava ir. Então, esse mentor, né, a Thaís, ela tem essa proposta, vai fazer com que você encurte, né, esse caminho, que a sua chegada seja o quê? Com mais leveza, com certeza, com clareza, com consciência. E que se a gente falou, né, que as instruções para acesso, né, espiritual é a consciência, então a gente precisa dessas pessoas, né, para nos dar conselhos, nos trazer método, nos dar experiência, para que a gente possa chegar mais certo, né, aquilo que é nosso motivo, né, para estar aqui É hoje. isso. Inclusive, eu estou com a mentoria Avance, que são 40 dias de acompanhamento individual. E assim, uma coisa que eu coloquei na minha mente esse ano, e que já está acontecendo esse ano, é o seguinte: esse é um ano de prosperar, de aceleração, de crescer. E às vezes as pessoas me fazem uma pergunta tipo assim: nossa, Thaís, eu estou gastando, não, é investindo. Aliás, até gasto, porque às vezes o que acontece? Compra curso, faz um monte de coisa, mas não sai daquilo que é o teórico. Não vai para a prática, para ter resultado. E aí eu já vou para o outro lado. Às vezes eu tenho pouco contato com o teórico, mas aquilo que eu aprendo, eu vou lá e transbordo. Aquilo que eu aprendo, eu vou lá e faço. Eu tenho essa característica de atitude, sabe? E aí acontece. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim: Thaís, nossa, eu queria, né, essa energia, essa disposição para agir, que eu tô vendo às vezes só como gasto e tal. Né? E aí foi onde eu propus a mentoria Avance, para não ir sozinha, porque aí eu já tô indo. Já falei assim, ó, coloquei a direção, já tive a direção, agora eu vou. Mas eu quero não ir sozinho. Né? Então, essa mentoria é justamente para isso. 40 dias, vai começar a partir do dia 5 de fevereiro agora, domingo. E a gente vai andar assim, trabalhando corpo, alma, espírito e de mãos dadas mesmo, acompanhamento de perto, porque depois desses 40 dias, que vai ser uma rampa, é uma forma da pessoa voar por conta própria. Uau, que legal. É profética, em 40, né? É isso. Profética. Aí do deserto mesmo, hein? Quem tá aí não sabe a direção, o que fazer, como fazer, né? Cola aí, né, na Thaís para ela te direcionar da melhor forma. Meu prazer hoje, meu propósito é ver pessoas crescendo também. É ver pessoas desbloqueando, é ver pessoas sendo ativadas para viver aquilo que elas foram chamadas para viver. Então eu não quero só para mim, eu quero para as pessoas também. E quem estiver andando junto, vamos para cima. Um abraço, Luciana. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo para você. Obrigada pelo convite, viu, Thaís? Sucesso aí na mentoria. Obrigada. Beijo. Beijão.